Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conexão Saúde, promovido pela Mobilitar Salute e apresentado por mim, Diogo Scalon. E por mim, Marina Leão. Este podcast tem como objetivo trazer informações para a população de bem-estar, saúde e desmistificar alguns mitos que nós encontramos aí fora, né? E este primeiro episódio tem como objetivo um teste piloto, um teste para trazer profissionais experientes de várias especialidades, mas precisamos treinar. E trazendo essa didática da graduação, onde um colega aplica no outro a técnica antes de atender o nosso paciente, eu convidei a Marina para fazer esse primeiro teste. Na verdade, o convite foi uma coisa meio que espontânea entre nós dois. Eu já vinha com essa ideia de podcast e aí a Marina teve um dia, acho que na janta de final de ano, ela disse, eu tenho uma ideia. Daí eu disse, então vamos lá. Né? É a mesma ideia. Mesma ideia. Muito bem. E aí então, para iniciar, eu gostaria de saber e também mostrar para toda a nossa audiência um pouquinho da Marina. Como é que foi a questão da carreira da Marina? Quais foram as primeiras etapas como fisioterapeuta? Pode contar um pouquinho para nós? Então, tu te formou há quantos anos? Que tu falou no vídeo dessa 17 anos. 17 anos. Eu me formei, tá fazendo 8 anos. Tem uma diferença de 9 anos aí de um por outro, né? Mas até o motivo de eu ter escolhido a fisioterapia, primeiro eu fiz, Gustavo que está aqui nos ajudando no podcast, eu fiz vestibular para quiropraxia. E aí eu passei, mas na época o modelo de graduação na Fevale da Quiro era, tu tinha que fazer o número de cadeiras dentro do semestre, tu não podia fazer 3, 4, tu tinha que fazer, sei lá, cada semestre eram 8, 10, tu tinha que fazer as 10. Uhum. E aí na época não tinha como fazer todas essas cadeiras e eu acabei migrando para físio. Mas ao longo da minha vida, e talvez até, não sei se tu sabe muito da minha história mais pessoal, mas a minha mãe, ela faleceu de câncer de mama em 2006. E eu acho que ali sempre me despertou, sempre fui uma criança que eu brincava muito na rua, sempre fui dos esportes, já competi em várias modalidades. Eu sabia que eu ia me direcionar para alguma área pensava que era até da educação física. E aí, no período que ela ficou doente, muitas coisas eu morava só eu e ela, então eu cuidava de muitas coisas junto com ela. Eu acho que a partir dali me despertou mais o sentido desse cuidado, de ajudar ela no período que ela estava, principalmente porque ela fez uma cirurgia de ressecção de mama, de linfonodos, então retomar os movimentos do braço e coisa assim, eu acho que esse foi o clique que me despertou. E aí eu entrei na fisioterapia, foi daí que surgiu o caminho para físio. Mas, e tu, Diogo? Porque eu acho que até, eu não sei, inclusive, o que te despertou entrar na fisioterapia. Bom, eu, assim como o Gustavo, O Gustavo está participando ativamente do podcast. Com certeza, com certeza. O Gustavo, nós éramos colegas de colégio e ainda jogava vôlei. Apesar das nossas estaturas, eu até quando eu tinha 13 anos, eu tenho a mesma altura do que eu tinha quando eu tinha 13 anos. Então, eu ainda brinco que eu embatumei. 13 anos desse tamanho. Né? Embatumei porque... Bom, mas assim, durante a carreira de atleta, né, até os meus 17 anos, eu tive algumas lesões. E sempre que eu ia fazer o tratamento, eu achava aquilo lá interessante. Mas como é que funciona isso, né? E foi até que quando eu parei de jogar, eu comecei então a buscar a fisioterapia. E aí então sempre foi a questão do esporte, sempre foi... Nós dois temos essa coisa do esporte. Jogava handball também, né? Sim, joguei handball, eu participei de prova de atletismo também. Eu joguei handball no gol, mas até isso não era a minha carreira mesmo, mas no vôlei é que eu praticava. Deslanchou a carreira. Deslanchou até quando eu fui cortado da seleção gaúcha. E aí na verdade, eu não cheguei aí jogar, né? Fui selecionado, mas aí eu acabei sendo cortado vésperas de ir pro torneio, né? Então,
É por aí que foi. Tudo Começou. E, bom, a gente falou um pouquinho de como surgiu a ideia do podcast, mas tu imaginava já trabalhar com esse modelo, né, criar um podcast assim, e como é que surgiu a tua ideia? Porque a gente juntou as ideias e tu comentou um pouquinho comigo, mas explica aí pro pessoal a ideia do podcast, de onde veio. Bom, primeiro eu nunca pensei... dentro da nossa área da fisioterapia, né? Eu nunca pensei em dar aula, nunca pensei em falar em público, né? Eu tinha aquele pavor que 99% das pessoas têm, né? O medo do julgamento, e eu era muito tímido. E aí o que me despertou no dia da minha formatura? O meu orador, né, o meu colega Márcio Camilles, ele deu características de vários colegas, né? A turma era grande, e uma das características era que eu era muito tímido. E eu não queria trazer isso, né? Depois, quando passou o período da formatura, eu pensei, isso ali eu não gostei. Ser conhecido pelo tímido. Não queria ser conhecido como tímido. Então eu tinha que achar alguma estratégia para passar por isso. E aí então surgiu as oportunidades. Uma vez me convidaram para dar aula no pós-graduação no Hospital Moinhos de Vento. E aí então aceitei esse desafio. Já peço desculpa para os meus primeiros alunos, né, porque deve ter sido horrível, mas foi ali que eu comecei então a perder um pouco essa timidez, né, e aí agora hoje eu consigo falar na câmera, né, e consigo falar em grande público, né, mas não é não é uma tarefa fácil. Não, nunca é uma tarefa fácil, mas entre dar aula e dar aula, falar em público e atender um paciente, uma vez eu falei para um amigo meu, atender paciente, eu faço de olho fechado e com a mão atrás. Mas dar aula é uma coisa, um desafio. E aí ele me olhou assim, sugiro que tu faça tudo de olho aberto e com as duas mãos. Se tu sabe, tu tem que ser experiente, tem que ser o cara que faz mais. E aí depois disso eu nunca mais fechei os olhos nos atendimentos, né? Então foi mais ou menos por aí. E aí então, como a gente tem que... veio a pandemia, aquele período de pandemia, e aí surgiu as aulas online. Eu tive que, na universidade, a gente adaptou todo o material que podia do presencial para o online, e eu tive que ir para frente da câmera. Então foi ali que começou a questão de se expor nas redes. E aí, com esse empreendimento que a gente está aqui hoje, nós temos que divulgar, temos que trazer mais informações para a população, e por que não fazer um podcast? As pessoas já têm essa cultura de escutar, né? Eu acho que muitas pessoas querem fazer um podcast. E até eu brinquei com a Cássia que a gente, na verdade, a nossa vida é um podcast. A gente já teve inúmeros podcasts aqui na clínica, quando a gente sentou entre nós colegas aqui para conversar sobre algum assunto ou sobre um próprio paciente. Não deixa de ser um podcast, só que trazer isso para o que a gente está fazendo agora, que é a grande diferença. Eu acho que é realizar o podcast, tirar a ideia do papel, né? Organizar, né? Na verdade, é só a gente acaba tendo essas oportunidades. Como a gente tem muitos profissionais aqui de várias especialidades, nós temos essa oportunidade de trocas. Se a gente ligar a câmera toda vez que for falar isso, nossa, quanto material sai aqui? Quanto material? Vários episódios. Muito bem. E para ti, em relação às tuas experiências, né? Eu queria saber de ti, assim, a questão dos teus desafios como na profissão, né? Como um paciente que te desafiou, alguma situação que te desafiou. O que é o teu maior desafio hoje, ou que tu já teve? Trazendo dos últimos anos para cá, assim, o que mais me traz desafio, eu acho que eu encaro todo e qualquer paciente meu como um desafio. Porque são pessoas, não é uma máquina que a gente vai lidar, que a gente sabe como ir lá e resolver, ou, né, tem um caminho. Então, acho que eles são desafios por serem pessoas. Mas muitas vezes, antes, eu acho que eu enfrentava alguns desafios com muito mais receio de enfrentar eles, ou com medo para algumas situações, e até para alguns casos clínicos de pacientes mesmo. E hoje eu já consigo encarar eles, na verdade, como uma inspiração. Cada paciente é um desafio que me inspira a buscar os resultados do paciente e do paciente comigo, né? Porque o objetivo é o resultado do paciente. Eu vou ser só
o meio de caminho para ele chegar naquele objetivo e resultado dele. Mas eu tive alguns casos que foram mais pontuais. Por exemplo, ano passado eu tive um paciente que eu acho que eu contei um pouco do caso para ti, não sei se tu estava, mas ele teve um tumor na cervical. E ele chegou até mim, a esposa dele veio me chamar por uma indicação de uma outra colega minha, e ele já tinha feito a cirurgia e ele estava no hospital ainda, mas ela já queria agilizar o processo da reabilitação quando ele saísse do hospital. E ele descobriu muito rápido isso, e a parte boa foi que ele descobriu rápido, ele começou a sentir umas coisas estranhas no corpo, não sentia umas partes do tórax, assim. E o que ele mais notou foi quando ele foi chutar a bola, jogando futebol com o filho dele, que ele chutou e a bola mal foi, né, para frente. Começou a investigar e de início, às vezes até alguns profissionais até falaram que ele poderia perder os movimentos do pescoço para baixo. E ele foi para cirurgia, 12 horas de cirurgia para ressecar, retirar o tumor de 5 níveis da cervical, acho que foi de C3 a C7, mas uma média de 5 níveis, agora eu não lembro exatamente. E aí, eu há muitos anos atrás, talvez não encararia esse paciente, porque eu ia pensar, isso não é pra mim, eu acho que eu não dou conta de atender desse jeito, mas eu encarei como um desafio inspirador, porque eu sabia onde eu estava indo, porque eu tinha plena capacidade de dar conta desse paciente e de orientar ele. Então ele saiu do hospital no domingo e eu cheguei. Terça ou quarta-feira a gente já fez o primeiro atendimento, ele estava com os pontos ainda e ele não sentia basicamente quase nada das funções normais do corpo. Ele não sentia frio, não sentia calor, a água do chuveiro ou do chimarrão podia ser pelando, que ele não sentia nada, não sentia cheiro, não sentia gosto, não sentia o pé tocar no chão. Ele caminhava com uma marcha toda alterada e tudo mais, só que eu sabia que aquilo era normal e era parte do processo pós-operatório e eu podia orientar ele, explicar a ele que isso fazia parte. Esse foi um caso que marcou bastante, conversei com ele essa semana até, e isso foi em agosto, mais ou menos, de agosto a novembro do ano passado. E esse final do ano ele foi pra praia, caminhou todos os dias com a esposa, voltou a jogar futebol com o filho, que era o que ele queria, e inclusive voltou pra academia, mas ele não se deu muito bem na academia, e tá jogando futebol durante a semana, coisa que lá no início ele poderia perder todos os movimentos. E os mais desafiadores também foram os casos do hospital, que também teve muito mais tempo que um hospital, sabe que encarar alguns casos, principalmente em estágio terminal de câncer, eles bagunçam a gente não tecnicamente, mas emocionalmente estar preparado. Acho que foram desafios que eu enfrentei nesses últimos anos que me mudaram muito a minha visão como profissional assim, da área da saúde. Assim, foram pacientes jovens, em fase que eu acompanhei desde quando eles caminhavam comigo no corredor do hospital, no andar, até o último dia. E com a família toda junto. Eu acho que esses foram os casos que mais me acrescentaram e me marcaram muito aí nos últimos anos. Ficou meio pesado até esse tema agora, né? Acho que vamos para a próxima pergunta. Mas assim, quando tu começa a falar dos casos, claro que algumas coisas semelhantes acontecem, mas coisas boas acontecem, né? Sim. Porque eu tive alguns casos, claro, quando a gente escolhe uma área como a traumato-ortopedia, não é rotina ter atendimento com pacientes com tumores, né? Mas nós temos que estar preparados para essas red flags, que elas estão presentes, e a gente, na hora que a gente recebe um paciente que tem alguma red flag como um tumor, nós temos que saber identificar, né? E me lembrei de uma situação de um paciente, na época eu ainda atendia em Porto Alegre, que foi encaminhado para mim, porque tinha uma dor no quadril, uma dor que tinha feito ressonância da coluna, não era na coluna nada, e aí então era o quadril e tinha que fortalecer. Isso foi a orientação que eu recebi, né? Não tem nada na coluna, tem que fortalecer o quadril. E eu lembro que na hora que eu cheguei para atender essa paciente, ela já estava caminhando de muletas, uma atrofia muito grande no membro inferior esquerdo, assim, do quadril até o pé. O membro inteiro. Membro inteiro. Então assim, se não tinha nada na coluna, alguma coisa no quadril estava acontecendo. Né? Ela tinha muita dor, não estava mais tendo força, alguma coisa, não poderia fazer, não poderia
trabalhar sem saber o que estava acontecendo com aquele membro. Era atípico do que? Muito atípico, normal né? que a gente encontra, né? E aí, então, eu encaminhei para um cirurgião de quadril, que então solicitou, né, uma ressonância, e daí já na ressonância do quadril já viu que tinha um tumor em partes moles que pegava o nervo ciático, né, que estava ao redor do nervo ciático. Então, ela foi para a cirurgia, fez químio e tal, e ela voltou a correr, né? Então, assim, depois de nós termos feito o tratamento, depois de ter feito a cirurgia, então, assim, coisas que acontecem que o fisioterapeuta tem que estar preparado para ver Essa parte das red flags, inclusive, ela é um dos itens mais importantes da minha avaliação. No início da avaliação já está um campo lá de red flags, que eu já faço perguntas específicas para descartar. Esse paciente, por exemplo, chegou para mim no pós-operatório, já depois. Mas eu, com certeza, se ele viesse para mim no primeiro momento, eu conseguiria identificar essas red flags e já fazer um encaminhamento logo. Porque quanto antes ele fez a cirurgia, né, o melhor resultado ele teve depois. E existem muitas red flags por aí. Então, mas aí então o fisioterapeuta preparado, ele não deixa isso passar, não deixa né? Isso passar, não, de jeito nenhum. Bom, quais são os maiores desafios para o podcast aqui? A gente está falando, misturando a nossa parte profissional, coisa, mas o podcast também é a nossa parte profissional, né? A gente começou com isso de gravar vídeos agora aqui com a clínica. E a gente enfrenta um desafio toda vez que a gente vai gravar um vídeo, né? Eu e tu, a gente sabe bem quando a gente vai falar que não é de barbada, mas em relação à área da saúde, principalmente sobre as informações, porque hoje com as redes sociais é um ótimo dia para ter obra, né? Enquanto a gente está gravando. Primeiro teste. A gente tem muita informação. A gente abre o Instagram, tem informação de tudo, né? Esses dias uma paciente minha, das minhas senhorinhas, me falou de uma receita que ela viu no Facebook lá, né? Que era um dente de alho amassado, um ramo de hortelã, 300 ml de água e um limão espremido. 5 dias, tu toma isso antes de dormir. Eu não consegui sentir o gosto disso aí. Assim. Pois então, aí ela emagreceu, a blusa serviu. E o que eu tinha para dizer para ela ainda, né? Porque ela tinha uma comprovação de que a blusa serviu. E toma 5 dias. Então, são informações que, quando são coisas assim que eu sei que não vai prejudicar a pessoa, eu tento, de algum jeito, conversar com ela e fazer ela entender, né? O que é aquilo ali, o que na verdade ela tem que mudar para ela emagrecer e que isso ali não é milagre. Mas a gente vê muito disso nas redes sociais, né, em vários canais de informação. E tu acha que a gente vai encontrar dificuldade para passar as informações, ou tu já pensou sobre isso em relação ao podcast? Então, nós temos que tentar trazer uma linguagem mais simples possível, né? E porque nós temos entre pesquisa e a prática clínica, ela tem um delay para que todos os profissionais aprendam, né, saibam o que fazer com o que está acontecendo nas pesquisas. Então, se o profissional não está atualizado, ele acaba também replicando algumas não verdades, né, para o paciente. E isso a gente percebe muito a questão da coluna, né? Então nós temos crenças são reforçadas pelos próprios profissionais de saúde. Eu acho que, claro, eu não sou um pesquisador, né? Mas eu me alimento, né, da pesquisa, eu estudo e a gente percebe isso, né, os professores que falam sobre isso, eles mostram, né, o quanto que tem, em torno de 10 anos, né, que tem esse delay, assim, né. 10 a 15 anos que leva para mudar uma crença, um perfil, né. Bom, quando eu saí da faculdade, eu fazia um tratamento. Hoje já faz 17 anos, eu já mudei uma vez e já mudei uma segunda vez e vai mudar constantemente, né? Então a gente tem que estar aberto a essas novas ciências, quer dizer, novas ciências não, tem que estar aberto à ciência que vai trazer novos conceitos, novas aplicabilidades, né? Então isso vai ser um dos nossos desafios. E aí, dentro disso, nós podemos, acho que, contar até mesmo com a nossa audiência de indicar, né, poder indicar, assim, algum profissional que queira escutar, né, nós podemos, então, convidar e daí fazer essa troca. Né? Troca. Trazer
dúvidas também de casa, né? O que as pessoas gostariam de ter mais informação, de saber mais. Isso. E ser mais acessível, né? Porque às vezes a gente não tem tanto acesso aos profissionais no sentido de trazer alguém para conversar aqui com a gente vai conseguir entregar muito mais coisa para as pessoas que às vezes a pessoa talvez até nem falaria em algum lugar, em podcast, ou ela nem passa essa informação porque muitas vezes ela não gosta de lidar com a câmera, não gosta de gravar, e daqui a pouco aqui com uma conversa, que nem a gente está fazendo agora, a gente consegue trazer essas informações, né? Então vamos tentar simplificar a nossa fala, né? E aí esse feedback também pode acontecer com a audiência, né? Tá? Então esse vai ser o nosso desafio, traduzir a parte científica para o nosso cotidiano, nossa prática, tá? Então é isso aí. Bom, dentro do que a gente vai falando, eu sei que tu, esses dias, eu não me lembro agora qual foi, mas tu já tem um plano para esse ano de estudar, né? O que tu tá inventando aí agora? Tenho. Eu estou sempre inventando um plano de estudar. Agora, para esse ano, e até a função do desafio, que tu perguntou antes ali, eu falei que para mim todo paciente é um desafio, porque, por exemplo, falando em dor, que é uma da maior parte dos meus atendimentos, as pessoas me procuram porque elas têm alguma dor. E muitas vezes, principalmente agora, os pacientes estão chegando até mim depois de já ter passado por mais de um profissional da saúde. Ou seja, um desafio maior ainda, porque eles já passaram por outros profissionais e eles não tiveram a resolução que eles procuravam, enfim, né? Muitas vezes já passaram por procedimentos cirúrgicos já. Eu estava com uma paciente que ela estava com dores na lombar, né? Há mais de um ano. Ela já tinha feito diversos tratamentos, ela fez cirurgia, e a dor ainda não passava. E ela não conseguia ficar... O que ela queria? Ela queria conseguir passar uma refeição inteira sentada. Porque ela não conseguia passar o tempo de uma refeição sentada. E hoje ela consegue. Então, pensando nesses desafios e o quanto a gente precisa entender dos pacientes, por exemplo, o pessoal de casa acha que sente uma dor, só para vocês terem uma ideia, a dor pode ser classificada de 8 maneiras diferentes. Uma dor tem 8 categorias e dentro das 8 categorias a gente ainda tem mais outras subcategorias. Então, para conseguir entender tudo isso, esse ano eu me inscrevi e me matriculei numa pós-graduação pelo Instituto Israelita Albert Einstein, que começa mês que vem. É uma formação, uma pós-graduação, uma especialização direcionada só para o tratamento de dor. E eu estou bem ansiosa e com uma expectativa muito grande por essa pós-graduação, porque eu sei o corpo docente dela e o que eu já acompanho. E eu acho que ela vai me trazer muita coisa boa para levar para o pessoal de casa também e para trazer também aqui para o podcast também. Junto com isso vai estar caminhando, a pós-graduação vai estar caminhando junto com o podcast, né? Sabe que uma das coisas agora que eu acho que eu não falei antes, mas a criação do podcast, né, e essa nossa conversa, essa nossa troca, faz com que também nós nos movimentamos o tempo todo, né? Movimentamos para estudar, porque o aprendizado ele acontece quando eu estudo, mas eu também aprendo muito mais quando eu falo, quando eu ensino, quando eu explico. Então, vai ser um grande aprendizado para nós. Para nós, né? Eu acho que tudo que a gente faz, ou a gente é experiente e daí ganha muito, ou a gente está ao tempo todo aprendendo, né? Buscando. Muito bem. E em relação a questão pessoal, assim, teus hobbies, o que tu gosta de fazer nos tempos livres, né? Ou naqueles baita tempo livre? Nos baitas que sobram quase. Quando sobra, o meu hobby é estudar. Aí vão tirar com a minha cara, vão dizer que tem hobby estudar, mas pior que é verdade. Se eu tenho algum tempo livre e dá, tirando... Não vai pegar no microfone, acho que a gente consegue filtrar. Não sei o que estão arrastando aqui em cima desse. Hoje é só hoje porque... eles tiraram para arrastar coisa aqui. Mas, tirando, claro, os hobbies normais, mas eu brinco que o meu hobby é estudar, porque eu realmente gosto muito de sentar e pegar um tema, alguma coisa, principalmente às vezes relacionado ao que aconteceu na minha semana com algum paciente. E aí entender mais sobre aquilo. Mas eu não sou do beach tennis, como todo mundo aqui na clínica, né? Porque, gente, aqui o pessoal é a seita do beach tennis, tá? É que todo mundo joga.
uns melhor, outros, né? Um tanto. Tem uns senhores aqui que estão tentando, né, Gustavo? Antes ele me chamou ali, preciso do fisioterapeuta, eu tô todo quebrado, tô achando que eu tenho 20 anos. Mas eu faço crossfit. Outra seita, né? Todo mundo tem a sua seita. Mas eu sou crossfiteira já agora, quase 3 anos eu acho, já que eu entrei pro crossfit. Mas, não sendo só o crossfit, eu tô sempre me enfiando em alguma coisa relacionada ao esporte. Ou algum campeonato de handball que eu jogo, ou eu me inscrevo numa caminhada meio doida aí, que nem foi a de novembro, de 33 quilômetros. E o objetivo desse ano é correr 10 quilômetros na Maratona de Porto Alegre, na metade do ano. Muito bem. Mas é isso, eu tenho 2 gatinhas em casa, 2 gatas, e elas me tomam bastante atenção quando eu tô em casa, inclusive, às vezes elas nem me deixam estudar muito, porque uma por cima do notebook, vem outra, ou elas ficam dormindo também, as estagiárias. Mas eu gosto muito de estar envolvida com algum esporte, alguma coisa, de estudar, e aí botei esse ano para ler 10 páginas por dia. Tá funcionando super bem, já tô mais na metade de um livro, então botei esse outro hobby aí, voltei pro hobby da leitura que eu tinha deixado um pouco de lado, porque eu tava lendo muita coisa mais científica e peguei os livros mais cotidianos assim para ler. Mas eu gosto de cozinhar também. Tu também gosta de cozinhar, né? Que a gente tem esse hobby, eu acho também comum. E aí temos clientes que são chefes de cozinha também. Exatamente, aí eles nos impulsionam mais ainda a criar umas jantas aí. Inclusive vai ser uma janta aí também, eu acho, daqui uns dias. Opa! Mas e tu, Diogo? Eu sei que tu entrou um pouquinho pro beach tennis antes ali e foi atleta também na adolescência, mas hoje... Bom, eu tenho 2 gatas, tu tem uma filha, né? É um pouco diferente, eu acho. É um filho que fala, né? Uma filha que fala, né? Os teus não falam, mas... Eles só miam. Só miam. Bom, questão de esporte, eu sempre fui, né, do esporte desde criança. Joguei tênis quando criança, aprendi, fazia aula de tênis. E eu dei uma relutada para entrar no beach tênis, né? Um pouco de preconceito no início, né? O Gustavo também, ele era, né? Mas aí depois tá lá. Raquete. Eu ainda dormindo do lado da raquete. Eu ainda tô indo um pouquinho devagar, porque foi num período agora desse empreendimento aqui, então quando eu estabeleci a meta de criar a clínica, eu deixei muita coisa de lado. Sim. Nós precisamos, né, ter um momento de dizer não para muita coisa, porém tentando equilibrar, sempre tendo esse equilíbrio para tentar trazer saúde, para ser coerente com aquilo que a gente ensina, né? É por um tempo que tu vai... por um tempo. Né, dedicar um projeto para tentar, mas não... Então, assim, eu sempre gostei de correr, né? Tô nesse período agora um pouco parado, aumentei um pouco de peso, então eu tenho... Fim de ano, né? Quem é que não ganhou uns quilos aí no final do ano? Fim de ano, não correndo como eu corria antes, então foi um período ali que eu precisei me organizar, readaptar, exatamente. E agora, então, quando a gente tá andando, né, já desde o sucesso está acontecendo aí, então a gente está sempre de olho, está sempre tentando buscar mais informações, trazer mais novidades aqui para a clínica e está tendo tempo agora de começar dos hobbies, né, de voltar. Mas daí tu gosta de cozinhar também, né? Foi tu que fez, inclusive, o risoto da janta, né? Mas e com a Sofia? Tu tem um hobby com ela que você gosta de fazer junto? Nossa, a gente faz... Você estava andando de patinete esses dias que tu postou. Tu de skate, tudo que esporte, patinete, né? Não, de patins? Patins. Na garagem do prédio? Ela é patinadora, né? Eu ando de skate quando ela tá de patins, eu tô de skate. A gente gosta de andar de bicicleta também. Ela começou a fazer aula de handball ano passado no colégio. Esse ano ela ganhou de Natal, o Papai Noel trouxe para ela uma bola de handball. Então tem essas coisas que eu gosto de fazer com ela. Sim. Guerra de meia. É a brincadeira que ela adora, que é onde eu fico na frente do sofá e ela fica atrás. Os objetos da casa também adoram, né? Até agora não quebrou nada, mas também não importa. Esse momento que a gente acaba criando são memórias que a criança leva, né? Então acho que um dos meus objetivos de vida é sempre ser o melhor pai do mundo, né? E parece que faz uns 2 anos que eu já tenho esse título. Né? Então eu tenho que manter isso aí, tem que manter. E por isso que eu
tentar manter esse título me motiva, né, ser um fisioterapeuta melhor, ser um professor melhor, e mostrar, assim, né, daquilo que eu gosto de fazer, porque a gente não ensina a dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é no exemplo, né? Então, conforme eu vou dando exemplos, eu estou ensinando. Eu diria, até falando nisso, para quem está começando na faculdade, para quem está começando a estudar, ou para quem está ao longo da graduação, chegando na reta final, sei que tem formatura por agora também, né? Tem a formatura agora... O que tu diria aí para quem está... Bom, para quem está se formando, eu diria assim, teria que ter estudado um pouquinho mais. Né? Todo mundo sai da graduação, eu saí assim, por que eu não estudei um pouco mais? Por que eu não me dediquei um pouco mais? Eu não estou preparado para enfrentar o mercado. Mas, sim, é aquela coisa, aquele medo que a gente tem do primeiro paciente. A porta da faculdade dá de cara com o mundo mesmo. Então, assim, tu teve esse teu período ali de adaptações e de criar essa coragem de estudar. Então, assim, o estudo, sem dúvida, ele é fundamental, a continuidade do estudo. Tu tem que manter as tuas leituras, e quando tu receber o primeiro paciente, é o que o estagiário recebe, né? Ele recebe um paciente para avaliar, ele avalia num dia, ele tem que saber como é que é as técnicas de avaliação, mas para fazer o tratamento, ele pode chegar em casa e revisar a patologia que ele tem, as disfunções que ele tem, e aí sim, dentro do que está a literatura trazendo, tu pode então propor então, o seu tratamento. Chega mais preparado para o segundo encontro com o paciente. Então, assim, não é porque o paciente, tu já atendeu um paciente com uma lesão de ombro, que todos vão ser igual. Então, assim, sempre busca esse diferencial de estudar em detalhes o paciente que recebeu. Aí, à medida que vai acontecendo, vai criando experiência, tu não vai precisar estudar tanto, né, sobre aquele caso, mas é importante que... A gente vai aprendendo as disfunções do corpo humano, isso a gente vai pegando muito, né? E sempre tem muito mais coisa para estudar. Por exemplo, esse campo da dor aí, ele é gigantesco, neurociência da dor e tudo mais. Mas também eu acho que, e fica uma dica minha, de experiências minhas, é a gente investir também em cursos relacionados a como que a gente aborda as pessoas para tratar. Porque muitas vezes a gente sabe muito bem tratar uma lesão de ombro, uma LCA, uma hernia de disco, no meu caso, mas se eu não souber como abordar isso com o paciente, com a pessoa que está ali na minha frente, e tentar... Muitas vezes o meu trabalho não vai trazer resultado. Aí a fisioterapia cai naquele negócio de fisioterapia não funciona. Porque às vezes a gente precisa dar... Para ter sucesso no tratamento, precisa da adesão do paciente ao tratamento. Se ele não aderir ao tratamento que eu estou propondo, eu vou ficar batendo cabeça e não vai resolver. E ele vai sair falando mal, entre aspas, do meu trabalho, né? Sim. Então, essa parte de como entender o ser humano, o lado emocional e físico, e agregar isso ao tratamento fisioterapêutico para ter resultado, do que isso é só mais técnico, né? Isso mudou muito a minha vida, quando eu consegui entender esse contexto e estudar mais sobre isso, assim, resolveu, assim, boa parte, porque eu me sentia totalmente preparada para atender a lesão em si, o caso clínico, mas eu empacava na hora de lidar com o ser humano, com o paciente, né? Esse foi um dos grandes problemas ou desafios que eu encontrava também, porque meus professores já falavam, olha o paciente como um todo. Já ouviu esse termo, né? Então, assim, olhava como um todo, eu olhava dos pés à cabeça. Tá, mas não é esse o todo, né? Tem muito mais, o todo é os fatores biopsicossociais, né? Então, partindo daí, o que a pessoa... A gente tem que olhar para a pessoa. O que uma dor influencia no seu cotidiano, né? O que são as crenças? Ou ainda, que daí talvez seja mais difícil, e por isso o próximo episódio do podcast vai entrar nisso aí, né? Nós já convidamos, já temos uma pessoa convidada. Pergunta para o próximo episódio, né? Não posso falar? Não, pode fazer a pergunta. Será que toda... não, será que a dor tem relação com depressão? A gente já está falando... Existe dor psicológica? Dor psicológica. E aí, já ouviram falar? Já receberam esse diagnóstico? Não. Alguém já falou? Então, nós vamos trazer, então, no próximo episódio,
o Dr. Andris Killing, psiquiatra, e que ele aceitou em primeira mão, assim, né? Fiz o convite, ele já... Tô lá. Então, nosso próximo episódio vai ser com o Dr. Andris Killing. Fica o convite, então, né, para o próximo episódio. E se quiserem mandar perguntas ou sugestões, coisas que queiram daqui a pouco saber da nossa conversa com o Andris, né, pode mandar para a gente lá no perfil da Mobilitar. Podemos fazer uma caixinha de perguntas também? Isso, fica no Instagram lá, @mobilitarsalute, vocês encontram a gente lá. Pode mandar mensagem, trocar ideia com a gente, né? E tu tem alguma expectativa em relação aos ouvintes? O que tu espera que a gente possa fazer para ajudar os nossos ouvintes? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Eu acho que é o trabalho que a gente já faz no dia a dia, só que entregando para muito mais pessoas, que eu acho que é a ideia, né? Eu acho que esse podcast a gente já faz com os nossos pacientes no dia. Eu faço um podcast com todos os meus pacientes, nos meus atendimentos, né? Mas e divulgar essa informações assim, né, verdadeiras, desmistificar as crenças, principalmente, é um trabalho de formiguinha, né? E a gente, já falei isso diversas vezes, por exemplo, assim, para alguns, né, para algumas pessoas, e já falei as crenças em relação à coluna, que, por exemplo, pode agachar, a coluna dá conta de agachar, foi feito para agachar, assim como os joelhos também, né? Mas a gente tem que reforçar isso todas as vezes, incansáveis vezes, porque essa mudança vai acontecer ao longo dos anos. Então, eu espero que a gente consiga plantar essa sementinha e que esse podcast tome grandes proporções e entregue muita informação de valor aí para os nossos ouvintes. Muito bem, então. Vamos para os agradecimentos. Na verdade, eu queria agradecer a parceria da Marina. O nosso alinhamento, desde o convite para vir trabalhar aqui na Mobilitar, e aí cada projeto que ela traz, cada situação que a gente está conversando aqui, ela já vem com um negócio pronto, né? Então, assim, agradecer demais essa arrancada da Mobilitar. Tu tem um pé muito, muito importante aqui, né? E agradecer também aos ouvintes que chegaram até aqui para nos ouvir. E gostaria então de convidá-los para seguir o nosso perfil e acompanhar nos próximos episódios. O próximo, então, com o Dr. Andris Killing, psiquiatra, para falar sobre depressão e dor crônica. E agradecer ao Gustavo também, né? O pessoal de casa. Além do áudio, a gente está gravando pro YouTube também, mas o nosso cameraman aqui, né, Gustavo? Isso aí. Uma vasta formação aí na TV, né, Gustavo? Então tá. Então é isso, né, por hoje. Um forte abraço Um grande e até a próxima. Todo mundo de casa e até o próximo episódio.